Eu tenho a alegria de trazer aqui no nosso programa, Bendita Hora, nesse palco maravilhoso, comigo, Padre Marcos, uma das maiores apresentadoras do Brasil. Para mim, a maior apresentadora do Brasil e não tem para ninguém. Com vocês, junto com o Padre Marcos, agora, na primeira hora do programa, ela mostra para o Brasil a nossa linda, o olhinho de garrafa, Claudinha Tenório! Ô, minha linda! Oh, meu Deus, quanta generosidade, Deus abençoe. Padre, amém! Muito feliz com você aqui, viu? Eu tô muito feliz, muito lisonjeada com esse convite. Gente, com essa apresentação, olha, ele exagera, né? Não exagero nada. Mas que apresentação, eu tô me sentindo. Um dos maiores índices de audiência no programa da Claudinha, por causa da sua competência, por causa do seu trabalho maravilhoso que você faz aqui. Então não tem pra ninguém. Quer ver uma coisinha rapidinho? Hey, man, dá um foco nos olhos de garrafa, verde garrafa dessa mulher. Mostra pro Brasil, mostra. Olha isso. Verde garrafa. Já ganhou não sei quantos Oscars e dispensou todos, que nem o Marlon Brando. Meu Deus do céu. Gente, Claudinha, hoje nós temos um assunto que eu acho que tem muito a ver, por isso que eu chamei você, de algo que você vive muito, né? Que é as redes sociais, você tem muitos seguidores. E nós vamos colocar um VT agora de um assunto que eu quero, junto com você, conversar junto com nossos amigos aqui. Pode ser? Maravilha. Agora? Então vamos você lá. pede o VT aí. Então, pode rodar o VT. Vamos, quero acompanhar aqui. Em tempos de redes sociais, pessoas falam e escrevem o que bem entendem e bem querem, alegando o uso de total sinceridade na hora de se expressarem. Mas será que se expressam com total transparência? A sinceridade é uma virtude que se traduz em uma conduta franca, leal e verdadeira. A sua sinceridade sobre determinado assunto depende das suas experiências de vida e da sua percepção do mundo. Ou seja, cada um tem a sua própria verdade e sobre isso não tem como discutir. As máscaras das redes sociais encorajam pessoas a se sentirem mais confiantes a expressarem as suas opiniões. São pessoas que se dizem sinceras, mas que, na verdade, utilizam dessas ferramentas para agredir, humilhar e ofender o próximo. E pessoalmente, por que a sinceridade está se tornando cada vez mais rara? Começa agora o Papo Reto. Muito bem, minha gente. Então, vocês viram aí agora o VT, né? Um VT super legal, de assunto muito atual. Eu tenho aqui a nossa grande apresentadora de O Vida Melhor, não tem para ninguém, nossa Claudinha Tenório. Claudinha, você viu então o VT que nós colocamos? E você também, eu também tenho muitas pessoas que me seguem, mas você tem muito mais e você interage bastante. A gente sabe o quanto isso é importante hoje no nosso mundo. Mas eu queria já colocar aqui, eu queria que você desse a sua opinião. Você que já é uma mulher assim experiente nisso, a gente percebe o lado positivo, é claro, de você saber usar a internet, um celular, mas a gente vê um lado assim muito perigoso e que eu percebo que vem crescendo ultimamente. Ou seja, a sinceridade no que diz. Muitas pessoas hoje até se esconde atrás de um celular para escrever alguma coisa que às vezes não é nem sincera, mas para ter a simpatia de alguém, vai lá e escreve, olha, eu te amo, você é muito importante, tal. Mas na vida real, assim, no tete a tete, frente a frente, normalmente as pessoas não têm essa coragem. Será que isso é verdadeiro? Será que realmente essa ferramenta da internet, do WhatsApp, ela não pode, em alguns casos, estar escondendo a verdade, a pessoa não tem coragem de falar o que ela tem de frente, e fala por trás, ou então escreve, mas não é real. E termino minha parte, fico jogando essa pergunta para você. Por exemplo, na igreja hoje, onde eu atuo, muitas pessoas, elas hoje não têm mais coragem de procurar o padre que a chamou para trabalhar numa pastoral, e elas saem e depois escreve para o WhatsApp. Né, padre, eu estou saindo por isso, ou às vezes nem escreve. E depois sai dizendo, falando mal, alguma coisa assim. Tudo bem, algumas, não são todas. E acabou essa coisa de vir procurar o padre que o chamou pessoalmente para falar, padre, eu estou me desligando, então estou saindo, estou tendo essa dificuldade. As pessoas não usam mais o tete a tete, agora é por aqui. E será que essa sinceridade, ela é real ou não? Como é que você vê isso, Claudinha? Eu acho assim, padre, independente de ser virtual ou
real, no tete-a-tete, existem 3 formas de comunicação interpessoal, né? Uma delas é quando a pessoa se coloca na frente dos outros. Então, só prevalece a opinião dela. É aquela pessoa que vai numa reunião e é a dona da verdade e acaba se indispondo com todo mundo. Uma outra forma é aquela pessoa que coloca todo mundo à frente de si próprio, que tem autoestima muito baixa e que acaba concordando com todo mundo, não consegue expressar a sua própria opinião. E tem a forma assertiva, que é a comunicação ideal, né? A comunicação assertiva, que é aquela pessoa que consegue colocar a sua opinião, mas leva em consideração também a opinião das outras pessoas. Sim. Com isso, ela consegue se colocar sem ser agressiva, se colocar de forma firme, constante, né? Isso vale tanto para a vida real quanto para a vida virtual. Agora, a comunicação tem muito a ver com a autoestima, né? Que tem muito a ver com autoconhecimento. Sim. E o que acontece é que nas redes sociais as pessoas acabam muitas vezes, o que a gente chama de hater, né? Hater é aquela pessoa que só entra na rede social para criticar, para falar mal. Sim. Essas pessoas, infelizmente, eu fico pelo menos com o coração apertado de pensar que tem pessoas infelizes, estão infelizes, são pessoas frustradas, não realizadas, né? Que não entenderam quem elas são, porque nós todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos um potencial maravilhoso, a gente tem tudo, a gente foi feito para dar certo, né? E essas pessoas acabaram por problemas da vida, por traumas, colecionando amarguras, né? E ficam pessoas traumatizadas com a autoestima muito baixa. E aí o que elas fazem? Elas normalmente vão para a rede social e ao invés de colocar o outro para cima ou de ficar feliz com a vitória do outro, elas começam a criticar, tentar colocar aquele que está em evidência para baixo. Ok, tem um ditado que fala que todo prego que se destaca leva martelada, né? Então, quem está se destacando já tem que se preparar para as marteladas da vida. E você falou da situação das pessoas não conseguirem colocar suas opiniões numa reunião, por exemplo, ou chamar o padre para falar, padre, eu tô triste com você, tô triste, né? E depois manda a mensagem, porque também... Espalha no grupo. Isso é ainda pior, né? Porque espalha no grupo, mas que mostra e demonstra a nossa necessidade de aprovação. Por isso que eu falei que a comunicação, ela passa primeiro pelo processo do autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente tem condições de trabalhar a nossa autoestima, de se gostar de verdade, Sim. né? E quando a gente se gosta, a gente fica com menos medo ou perde totalmente o medo do julgamento alheio, né? E as pessoas, quando elas não conseguem se colocar, falar o que elas pensam, ou das tristezas delas, elas têm medo de se expor, é porque elas se sentem realmente muito fragilizadas perante o outro. A autoestima está lá embaixo. Sim. Ela se sente insegura, ela se sente inferiorizada, ela tem medo do julgamento. Então, ela prefere ali, olha, ao entorno e minando um pouquinho aquela situação para ela ir ganhando força. Que legal, né, que você está fazendo toda essa reflexão para nós, para mim, para os nossos telespectadores, porque realmente é algo novo, né? A gente sabe que a internet ainda, para todos nós, é algo novo e a gente sente essas dificuldades nessas áreas, né? A crítica. Outro dia eu estava até com um rapaz falando sobre a questão do carro, do trânsito. Por que existe tanta violência no trânsito? E às vezes numa calçada cheia de gente, a gente dá uma umbrada e a gente não fica bravo um com o outro. Quando alguém atrapalha eu passar, dá licença, beleza. Mas no carro não. E eu lembro que o rapaz falou para nós que o carro é uma falsa proteção que dá. É uma armadura, né? Uma armadura. E encoraja você e mexe muito com o seu psicológico. Então nos parece que também esse pequeno bichinho chamado celular, na hora que você está do outro lado e ninguém está te vendo, por mais que você fale que é você, né? Isso parece que cria uma capa de proteção que encoraja a pessoa a falar e dizer o que ela quer, não é? Sobre isso eu queria depois continuar essa conversa com você, que está maravilhosa, Claudinha. Claudinha, vamos falar uma coisa pra você, mas o Paulinho é um porra, hein, meu? Cara, eu acho ele, de verdade, eu acho que ele se mostra, não sei o que está acontecendo. Eu estou falando isso aí porque é uma mentira. O Paulinho realmente ele é verdadeiro, gente. Mas nós estamos falando desse assunto sobre as redes sociais. Isso também pode acontecer, a falta de sinceridade, né? Hoje, lembra que nós falamos no último bloco aqui, quer dizer, no último momento antes do merchan, que muitas pessoas parece que elas se encorajam quando está com o celular e pode manifestar a verdade
mas também pode manifestar a mentira. É verdade. Aniversário, hoje todo mundo, ai, parabéns para você, tal, mas não liga, não vai, não fala pessoalmente. Na sua opinião, isso não é um perigo, na sua opinião? É ruim demais, mas também tem a ver com a história da autoaceitação, porque quando a pessoa não expõe a verdade, ela tem muito medo da rejeição, mas quando ela também é falsa, né, como você fez essa brincadeira agora, ela tem a necessidade da aprovação. Ela quer que o outro aprove, que o outro goste dela, né? Então ela quer fazer esse outro lado, Entendi. apesar de ser mentiroso. Isso tem a ver mesmo com a necessidade da gente se sentir aprovado, se sentir parte de um grupo. E tem uma outra coisa que é interessante em relação a esse... Por que a gente fala nas redes sociais, eu te amo, ai, que linda, maravilhosa, e não tem coragem de falar pessoalmente? Por quê? Isso é muito legal. Você já deve ter visto situações em que, principalmente os jovens, estão entregues ao amor, né? A expressão é essa, está entregue à paixão. O que a pessoa está? Entregue, desnudada, totalmente vulnerável. A declaração, ela torna a gente vulnerável, entregue. E aí a gente tem medo de se entregar. A gente tem medo de olhar no olho e falar, eu te amo. Existe um constrangimento diante dessa vulnerabilidade, né? Isso é porque a gente muitas vezes não treinou. Normalmente, pessoas que não receberam isso... Falta de costume no trato diário, né? Tem gente que não recebeu isso dos pais, nunca ouviu o pai ou a mãe falar eu te amo, pai e mãe que não olha no olho, que fala eu te amo. E não é raro, isso acontece com muita frequência, né? Às vezes escrever isso pode ser sincero também. Claro que pode ser sincero. Muito legal. Tá vendo, gente, que bacana que a Claudinha tá falando? Porque às vezes não é sempre uma mentira, não é um disfarce. Às vezes a pessoa tem um desejo, mas que ele está camuflado lá dentro, porque não teve costume com o pai e com a mãe, mas ele sente vontade de falar eu te amo, e é a maneira sincera que ele tem de dizer, escrevendo. Escrevendo, exatamente. Tem uma coisa interessante no Instagram e no Facebook, que é o comentário, principalmente para as mulheres. A gente faz muito isso, que é escrever uma para outra, linda, maravilhosa. E aí, às vezes, o meu marido fala assim, Clau, todo mundo é lindo? Mas... quando a gente escreve, a gente está achando lindo. E lindo não significa que esteticamente é lindo, mas é linda aquela pessoa. Foi linda a atitude dela postar uma foto dela. Foi linda a atitude dela se expor, né? Então, sim, vale o comentário. E eu acredito que, na maioria das vezes, é verdadeiro, sim. E a gente tem mais facilidade de comunicar isso de forma digital. Que legal. Olha, que bacana, hein? Assunto super gostoso. Agora, Claudinha... se eu pudesse, eu queria ficar com você o tempo todo aqui, mas vou aproveitar um pouquinho que eu tenho de você aqui. Padre, gente, eu vou fazer isso lá no Vida Melhor. Eu não sabia que a Thaís era rolê, faz rolê, que ela gosta de coisa espanhola, viu? Tá bom. Olá, minha gente. Então tá aqui, ó, a nossa querida Claudinha Tenório, linda como sempre, muito inteligente. E aqui o padre precisa fazer o fechamento com ela, porque ela já terminou o programa dela, agora ela também vai descansar. Mas, Claudinha... sobre esse assunto, eu gostaria assim, ficou muito claro, você colocou alguns pontos muito importantes sobre essa questão de entender por que algumas pessoas elas são agressivas, porque se esconde, porque às vezes fala a verdade, mas está escrevendo, não tem coragem de falar. Isso foi muito legal. Como que nós, que às vezes nos sentimos um pouco ofendidos, ou como nós devemos lidar? Você meio que falou já, mas eu queria que você fizesse um fechamento, porque é algo razoavelmente novo, para que as pessoas saibam lidar com essas atitudes hoje. A pessoa às vezes não vai te falar na frente, a pessoa não vai te procurar e ela só vai ter coragem de falar aqui. Como que eu devo lidar com isso? Jesus, Padre, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a gente se ama. O maior aprendizado que eu tive durante esses 10 anos de vida melhor foi entender que amar é aceitar. Então, se você decidiu amar ao próximo como você se ama, você tem que se aceitar como você é e você tem que aceitar o próximo como ele é. Então, o que você tem que fazer toda vez que você se sente ofendido? Se colocar no lugar do outro. E aceitar o outro, aceitar as dores e as dificuldades do outro. Muitas vezes a pessoa, ela não fala na tua frente, fala por trás porque ela realmente não tem coragem. Porque ela tá ferida, porque ela tá machucada, porque tem alguma coisa ali naquela história. A gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Em relação a hater,
Tem gente que tem hater, né? Os artistas têm hater. Eu já tive uma hater, graças a Deus ela já se desculpou e agora não é mais hater. Mas não alimente um hater. Por quê? Um hater normalmente é alguém muito ferido, alguém que precisa chamar a atenção, alguém que quer que você vá lá e responda, mesmo que seja de forma agressiva. Dê uma atenção. Que dê qualquer tipo de atenção. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é não dá. Enquanto estiver ofendendo, deixa, não fale nada, não alimente um hater, ame o hater. Tem também o ensinamento de Jesus que a gente precisa amar os inimigos, né? E um hater é um inimigo, ame, aceite o inimigo com a história que ele tem. E essa coisa do eu te amo que a gente falou aqui, não esqueça que tem gente que nunca ouviu um eu te amo e às vezes não sabe mesmo falar pra você olhando no olho eu te amo. Isso acontece nas relações até de namorado, marido. Tem marido que não consegue falar eu te amo, mas escreve um cartãozinho dizendo que ama, né? Agora, se você não ouviu seu pai e sua mãe falar pra você eu te amo, faça diferente com seu filho. Fale eu te amo, olhe nos olhos, segure nas mãos. A gente pode fazer a nossa história diferente daquilo que a gente recebeu dos nossos pais. Maravilhoso. Tá, olha aí, ó. Uma salva de palmas para nossa querida Cláudia Tenório. Obrigada. Maravilhosa. Padre, eu vim falar aqui de redes sociais, ó, meu Instagram tá aí, quero que vocês me sigam. Quem tá aqui assistindo ao programa é Cláudia Tenório Oficial. Mas me segue e me fala se fez sentido, se você gostou e se você discorda de alguma coisa que eu também quero ouvir a sua opinião, tá bom? Cláudia Tenório Oficial lá no Instagram. Show! Pena que eu não posso dar um abraço. Deus abençoe. Olha, sai dançando, ó. Olha aí, ó. Nossa querida Claudinha Tenório, não tem pra ninguém não, minha gente. Olha, próximo bloco, padre, abraço você. Tamo juntos aí.